E, para apresentar o painel, ser a mediadora do painel, nós convidamos a Roberta Ming. Veio diretamente de Campinas, estou certo? Roberta Ming é mentora, mestre de cerimônia e palestrante, com sólida experiência no mercado condominial. Após anos como CEO da RM Barros, resignifiquei minha vida, minha trajetória e hoje atuo como consultora para síndico orgânico e corretora de imóveis. Cresce em andamento. Coautora do livro Sonhe, Pense e Realize, já realizei mais de 50 jornadas condominiais, conduzi 40 mentorias e 2 TEDs sobre amor próprio, transformação e gestão emocional. Possuo formação no método CIS, coach e liderança, impactando vidas por meio de evento, treinamento e palestra em todo o Brasil. Com vocês, Roberta Ming, para mediar o painel. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu vou chamar quem vocês não conhecem, que é a Rosângela, e sócia fundadora da Administradora Magalhães Limitada e coordenadora do programa de mentoria O Síndico de Hoje. Com 36 anos de experiência em administração de condomínios, é especialista em contabilidade condominial, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, certificada internacionalmente em mentoria, certificada em coach profissional, técnica aqui mesmo? É técnica, está escrito errado. Em transações imobiliárias, professora, palestrante do segmento condominial e coautora de alguns livros aí, né, Rosa? Então, vou sentar aqui. Em seguida, diretamente ali, vizinha da minha cidade, Ribeirão Preto, né, Pati? Patrícia, da Polo Condomínios. Ela é bacharel em Ciências Contábeis desde 2000, atuando na gestão de condomínios e associações desde 2011, técnica em transações imobiliárias, especialista em tributos obrigações fiscais de condomínios, e agora também está com filial em Campinas. E essa veio de longe. Catherine Souto, de Mossoró, CEO da GF Souto Assessoria Condominial, advogada condominialista, pós-graduada em Direito Condominial, secretária estadual da ANACOM, no Rio Grande do Norte, membro da Comissão de Direito Condominial da OAB Mossoró, certificada pelo Exame de Proficiência validado pela Fundação Vanzolini, síndica 5 estrelas, delegada regional e conselheira fiscal da CIPCERN, é isso? Palestrante, professora e mentora para administradora de condomínios e síndicos. Aqui com um microfone. Gente, só antes de começar, eu gostaria de falar uma coisa. Como eu falei no início, nossos palestrantes, eles se doam, eles vêm, entendeu? No amor mesmo, tá? E eu quero agradecer do fundo do meu coração essas 3 aqui que vieram de longe, tá? Uma de Campinas, outra de Ribeirão Preto e ela de Mossoró, que é Rio Grande do Norte. Então, eu quero agradecer, tá, de coração a presença de vocês aqui, tá brilhantando, né, nossas coisas, que são mulheres aqui, né? Eu não defendo a causa, né, feminista, mas eu acho que a mulher tem... O que houve, Márcia? Fala aí, Márcia. Ah, tá. Então, chega para lá, Kathleen. Então, eu não defendo a causa feminista, mas eu acho que a mulher, né, teve uma visibilidade muito grande, né, no mercado profissional, e eu valorizo muito as mulheres que estão à frente de empresas, né, que isso dá assim, uma sensação de que nós estamos no caminho certo.
Então, uma salva de palmas aí para minhas 3 amigas aqui. E eu muito obrigada. E, Rosa, é uma alegria enorme estar aqui, viu? Em Niterói, participando desse momento tão especial. E quero começar, né, agradecendo de coração a você, Rô, pela essa oportunidade. Porque a gente deixa nossas casas, né, deixa nossa família, para poder estar levando um pouquinho de conhecimento. E isso, assim, é algo que a gente, com certeza, a gente faz com muito amor. Como o Magalhães disse, né, eu sou a Roberta, venho de Campinas, tenho 20 anos de experiência no mercado condominial e já fui administradora. E já estive lado a lado com síndicos, moradores, e, no passado, vivi um novo ciclo, né, quando vendi a minha carteira. E, por isso, eu sei bem como é o dia a dia das administradoras e quanto, muitas vezes, as responsabilidades se misturam. O que é do síndico? O que é da administradora? O que é dos dois juntos? E é nesse ponto que a parceria faz toda a diferença. Hoje, a proposta aqui é um bate-papo leve e cheio de troca, para a gente falar sobre bastidores, aprendizados e experiências reais que mostram o quanto esse universo condominial é desafiador, mas também apaixonante. E, para dar início a esse momento especial, eu passo a palavra para você, Rosa, que é a nossa inspiração, né? E que está aí à frente desse evento tão maravilhoso. Bom, gente, boa tarde, né? Apesar de já ter dado, mas eu vou fazer de novo, faz de conta que eu ainda não vim aqui nesse palco. Eu trouxe para vocês uma coisa que a administradora faz e que muitos não veem de fato. Tá? Eu e a Patrícia, a gente troca muita figurinha, a gente conversa muito, tá? Porque ela também é da área de contabilidade, eu também. E uma dor da administradora é quando a gente pede ao síndico para enviar a nota fiscal para a gente antes de pagarem. Tá? Isso eu sempre falo lá para os meus síndicos, porque o governo agora ele está acelerado. Então, a gente tem que enviar para o governo informações e, às vezes, quando chega, né, o balancete para fechamento, aqui, quando o síndico é o próprio que paga as contas... Ô, Rosa, só um minutinho. Quantos síndicos aqui fazem o pagamento diretamente? Olha só. Então, é um puxão de orelha, tá? Aí, o que acontece? Quando o síndico ele faz os próprios pagamentos, né, ele passa, às vezes, uma nota fiscal que ele não tem conhecimento, ele não é obrigado a ter esse conhecimento. Às vezes, é uma nota fiscal que... Eu já peguei nota fiscal de MEI que ele não coloca o CNPJ do condomínio na nota, eu não sei como é que ele consegue isso, mas ele faz. Tá? E o que ocorre? Quando tem os 20% que a gente tem que recolher patronal, como é que eu vou recolher se não tem o CNPJ do condomínio naquela nota? Então, a gente não faz esse recolhimento, não tem como. Lá na empresa, nós temos o hábito de colocar uma cartinha, né, no balancete, informando, e sempre pedindo, mandem a nota, porque a gente quer chamar essa atenção. Nós estamos às vésperas de uma reforma tributária. E essa reforma tributária, tá, nós que estudamos isso, a gente já está de cabelo em pé, só em pensar de como nós vamos passar isso para os nossos síndicos. Tá? Porque as empresas elas vão ter que se adequar, as empresas não vão mais emitir, as empresas de prestação de serviço não vão mais emitir a nota pela prefeitura, vai ser pela Receita Federal, igual o MEI foi. Tá? Pegou muita gente de surpresa, como vai pegar também muita empresa de surpresa, porque as empresas elas emitem a nota fiscal, às vezes o contador da empresa nem vê, entendeu? Então, você imagina o caos que vai ser com a reforma tributária. Então, a gente pede, tá, para que vocês fiquem sempre atentos. Quando a administradora mandar uma circular,
mandar uma mensagem dizendo, alertando vocês sobre alguma coisa, vocês cumpram, entendeu? Porque a gente está lá fazendo o nosso serviço e vendo que vai criar problema. Lá na frente isso vai ter um problema. Tá? O REINF, às vezes, vem nota, a gente já fechou o REINF, e a gente tem que abrir novamente, incluir aquela nota e mandar novamente. E se passou do vencimento, tá, de mandar, tem uma multa. Então, você imagina, tá, a preocupação da administradora com relação ao síndico. Então, o que a Roberta falou de parceria, a parceria é isso, é vocês escutarem a administradora e fazerem o trabalho de vocês. Lá a gente tem um setor fiscal que analisa a nota fiscal. Então, a gente fica atento, chega a nota, a menina analisa, passa para outra, para poder lançar no REINF. Então, é uma sequência. E os síndicos não ficam cientes desse trabalho, porque a gente está lá, só que a responsabilidade é de vocês. Tá? Nós fazemos o nosso serviço, mas vocês também têm a responsabilidade de mandar, né, as notas para a gente. Então, a minha parte, eu queria falar sobre nota fiscal, para deixar esse recadinho para vocês, que é muito importante vocês ouvirem a administradora quando elas tocarem nesse assunto com vocês. Ô, Patrícia, continuando essa... Só complementar aqui. Então, é sobre isso, continuando na parte de nota fiscal, quando o síndico ele faz o pagamento, ele realizou uma obra e entregou uma nota. E tem ali o CNAE. O CNAE, ele é importante, ele não é importante. O que significa o CNAE dentro da nota fiscal? O CNAE, nada básico do que identificar a atividade que o prestador de serviço está fazendo. Nós já pegamos N casos que o síndico contrata o prestador de serviço, a hora que a nota chega, o CNAE é pintura e o CNAE é de outra coisa que não tem nada a ver. Então, antes de realizar, por isso que é mais um motivo de passar pela administradora para uma análise. Eu já tive casos, por exemplo, de que o síndico contratou o serviço, o prestador executou, mandou para a gente, faz o pagamento. Pedi, cadê a nota fiscal? Entra em contato com ele, pega. E fui descobrir que nem nota fiscal ele tinha. Como que eu pago um serviço executado de um prestador de serviços que não tem nota? Aí teve que pedir para um outro parceiro dele uma nota fiscal. Aí nós fazemos o mesmo procedimento. Fazemos uma carta, com o síndico assume a responsabilidade, porque a nota fiscal não era do prestador de serviço. Para vocês terem uma ideia, eu já peguei nota, tá, que o serviço era conserto do portão pivotante, aí mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e o CNAE era serviço de datilografia. Então, para vocês verem, tá, a responsabilidade, o síndico não quero mandar antes para a administradora. Então, dá uma olhadinha lá, pelo menos se o serviço é correlato, entendeu? Se o que ele coloca lá na atividade condiz com o serviço que ele realizou. Porque, às vezes, eles não têm nota fiscal e pede um amigo para emitir a nota, entendeu? Então, a nota vem, né, com o serviço que o amigo faz. Então, é bem diferente. E tem aquele prestador de serviço que não faz a retenção, principalmente do INSS. Aí, na hora que bate na administradora, o pagamento já foi feito, quem que vai arcar com esse INSS que deveria ter sido retido? Acaba passando pelo condomínio. Uma outra coisa também é serviço de terceirizada. Portaria e zeladoria não pode ser simples nacional. Aí, o que eles fazem? Eles colocam lá, serviço prestado, justamente para a gente não pegar qual é o serviço. Aí, ele está fazendo um serviço de portaria, né, mas ele coloca lá serviço prestado porque ele não quer fazer a retenção de INSS. Entendeu? E tem empresa que ainda briga com a gente. Tem empresa que briga com a gente, fica dizendo, eu não vou reter porque eu não tenho que reter, porque eu sou simples nacional. Pô, vai discutir com o governo, entendeu? Quem criou as leis não foram nós simplesmente cumprimos as leis. É o governo que cria. Então, cada vez o governo está apertando mais. Tá? E ele descobriu que o condomínio é uma fonte de renda, porque as empresas não recolhiam os impostos, muitas empresas, não as que são patrocinadoras aqui minha, hein? As minhas não, mas algumas empresas, né, não recolhem os impostos em dia. Aí o que acontece? Os condomínios têm que reter, aí o governo está recebendo. Então, ele já viu que é uma boa o condomínio ser o tomador de serviço
e reter na nota fiscal. Então, é muito importante para vocês ficarem atentos ao serviço, se condiz com o que está lá na atividade, tá, no código de atividade, e também ver a retenção. Então, passar para a administradora, quem tem a expertise de ver isso, tá, é mais a administradora, que tem o setor fiscal dela. Principalmente em relação à terceirizada, para quem faz o pagamento direto, eu dou a sugestão de enviar toda a documentação primeiro para a administradora, para que a administradora faça toda a verificação. Eu já rescindi contrato com o condomínio por conta disso, porque ela achava que estava tudo certo, que estava tudo errado, mas já tinha um problema futuramente para acontecer. Então, para não sobrar para a administradora, eu peguei e fiz a rescisão para não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Catherine. Pessoal, primeiramente, boa tarde, Niterói. Que alegria estar aqui com vocês, né? Com um carinho muito grande desse convite da Rosa. Várias pessoas que eu já conhecia das redes sociais, conheci pessoalmente. Obrigada pelo carinho, pelo abraço. E um carinho especial para Antônio De Luca, Vitor Naja, também síndicos 5 estrelas que estão na tarde de hoje. Antes de mais nada, eu quero saber aqui, quem é síndico? Muito bom. Gente, o assunto que eu trouxe aqui é um pouquinho ligado ao direito e é preocupante. E, por vezes, a gente passa por ele assim meio en passant, como se diz, e deixa muito a responsabilidade para a administradora. Então, a minha segunda pergunta para vocês é: quem de vocês faz sozinho a previsão orçamentária do seu condomínio? Levanta a mão. Minoria. E vocês sabem que lá no Código Civil, no artigo das responsabilidades, vamos lá bem rapidinho aqui, 1348, compete ao síndico, inciso 6, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. E quem está fazendo essa previsão orçamentária aí no condomínio de vocês? Kathleen, não, mas nós temos já administradora para isso, para dar esse apoio, sim. A GF faz, a Magalhães faz, a Apolo faz, a Roberta fazia também. Mas, síndico, a responsabilidade é sua. Por mais que você tenha o apoio da administradora para fazer, a gente tem um artigo específico do Código Civil que diz que essa responsabilidade é sua. E o que isso pode impactar para quem sabe aquele condômino. Eu tenho certeza que vocês não têm nenhum condômino que fica o tempo inteiro ali aperreando vocês, como a gente fala lá no Rio Grande do Norte, referente à taxa condominial. Ninguém tem aqui, né? Alguém tem? Gente, isso é sério. A administradora pode ajudar, sim. Deve, inclusive, ajudar, porque ela que está ali no dia a dia, né? Ela que faz esse fechamento para vocês, que deixa pronta a prestação de contas. Mas, assim como a prestação de contas ela é do síndico, a previsão orçamentária também é. Você não precisa fazer manualmente, porque tem os braços da administradora para isso, mas você deve saber o que inclui cada item, como ele é calculado. Por que nós temos aí o seguro? O seguro eu pago em 4 parcelas, ou eu pago à vista. Mas como é que eu coloco isso na previsão? Eu vou cobrar diferente num mês? Não, eu vou provisionar dividido por 12, 1/12, para que a cada ciclo de 12 meses eu tenha o quê? Aquele valor. Então, assim, o que eu chamo a atenção para vocês hoje, tão importante quanto essa parte que a Rosa mencionou sobre a questão das notas, né, de verificar antes de fazer o pagamento, quanto a Patrícia de colocar os quinais corretos, vindo aqui da parte anterior até chegar nessa fase delas, que é a previsão, é que vocês procurem se informar, sentem com a administradora para entender como é que funciona. Inclusive, quando a gente conversou lá no início, na primeira palestra, que foi a do Igor, falando sobre conexões, sobre network, quando vocês forem questionados por algum condômino em assembleia, ter a propriedade de saber o que é aquilo.
Vocês não precisam fazer ali, né, o cálculo, ter administradora, mas vocês precisam saber o que é cada item desse. Então, se eu puder deixar algo para vocês importante, que a gente passa muito corriqueiramente, essa é a taxa condominial desse ano. E outra coisa também, né? Ser popular. Não vamos ajustar, tá dando aqui direitinho. Não façam isso. Não façam isso. Folhas de funcionários terceirizados ou orgânicos, elas sofrem reajustes. Contratos sofrem reajustes. Aquela falta de reajuste mínima possível, de acordo com o cálculo, provisionando inadimplência e o que mais, fundo de reserva, mas eu tenho certeza que no condomínio de vocês fazem, né? Fundo de reserva e previsão de inadimplência para a conta fechar. Fazem ou não fazem? Levanta a mão quem faz aqui. Achei pouca gente. Estou vendo aqui os colegas externos profissionais aqui, ó, de primeira. E os orgânicos, que também são profissionais, eu conversava com quem? Com Cláudia, que linda. Um beijo, Cláudia. Que ela dizia isso, ela é uma síndica moradora, ela se capacita, estuda, se prepara para isso de forma profissional, ainda para os orgânicos. As palmas aqui para a Cláudia e para todo mundo. Aliás, palmas para todos vocês que estão aqui sábado, depois do almoço, 15 horas, que horas são agora, gente? 15, quase 15, 10, se capacitando, buscando conhecimento, trazendo um diferencial aí para a jornada de vocês. A gente sabe que não é fácil, né? Mas vocês estão de parabéns. Então, a minha contribuição, se eu puder acrescer alguma coisa para vocês nessa tarde de hoje, é essa. Procurem se informar sobre essa obrigação. Ela tem um impacto, sim, porque ela é legal. Então, ela não diz que é a administradora quem faz, assim como a prestação de contas. A previsão é de quem, gente? Do síndico. Obrigada. Uma frase também que eu sempre uso, né, em palestra minha, feliz é o condomínio que tem vocês como síndico, que estão aqui aprendendo, né, para levar esse conhecimento lá para a comunidade de vocês. E, completando aqui, quando eu falei das minhas amigas, né, eu e Kathleen, nós nos conhecemos, né, e teve uma conexão muito grande. E a gente começou a fazer uma live. Toda terça-feira a gente faz uma live, tá, na GF Souto, no Instagram da GF Souto e no Instagram da administradora Magalhães. E convidamos vocês, tá, às 20 horas, toda terça. Essa terça que vem não vai ter, porque a Kathleen vai estar indo embora e não vai ter a live. Mas, a partir da outra terça, convido vocês para seguirem a gente lá no Instagram e assistirem a live, que a gente sempre leva um convidado que vai agregar conhecimento para os síndicos. Nossos convidados sempre falam de um tema, tá, para o síndico aprender. Porque eu gosto muito disso, eu gosto muito, como eu falei lá na minha palestra, eu gosto de levar conhecimento e adquirir conhecimento. Eu acho que a única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Então, fica aqui o nosso convite, né? Fica. Rosa, 20 horas, toda terça. Eu queria fazer um outro registro muito importante também, que nós estamos aqui num painel de mulheres, e nós temos uma mulher que levanta uma bandeira muito forte, não tem a ver com o feminismo, gente, mas não deixa de ser, que é a nossa querida Ana Luísa Pretel. E Ana, ela tem um movimento muito Ana veio de São Paulo, ela veio de São Paulo para assistir o nosso evento. Ana encabeça um movimento muito lindo que se chama Mulheres Condominiais, do qual nós fazemos parte. E a gente traz essa força, esse olhar comunitário, esse olhar feminino para os condomínios. Então, eu queria registrar esse carinho, Ana, e todo o nosso apoio, agradecer a sua presença, que veio exclusivamente aqui de surpresa para a Rosa. Olha aqui a Rosa hoje, com essas alegrias todas. Obrigada. E em relação à manutenção, acompanhamento de manutenção, de quem que é a obrigação? Síndico ou administradora? Todo mundo fez o dever de casa, viu? Quer complementar sobre esse tema? Não, aqui em Niterói, uma coisa até que eu estava conversando com elas, né? Apesar do serviço ser igual no Brasil todo, cada região tem uma característica, né?
A região da Kathleen tem uma característica completamente diferente, o serviço dela é um pouco diferente do nosso, daqui de Niterói. Então, a parte de manutenção aqui em Niterói, tá, sempre o síndico é que fica por encargo disso, tá? É ele que faz o acompanhamento. A gente dá sempre, mune o síndico de informações. Tipo assim, entrou uma lei nova, aí a gente informa ao síndico aquela lei, fala o que ele tem que fazer para que ele não sofra sanções. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos a lei aqui da prefeitura de botar container na rua. Os containers têm que ficar na rua. Então, a gente, sabe, já muniu o síndico dessa informação para que ele possa fazer isso. Então, tem essas características diferentes. A parte de manutenção aqui é toda a cargo do síndico. E hoje tem muitos aplicativos também, né, hoje que ajudam. O próprio aplicativo que a administradora Magalhães usa tem uma parte lá de manutenção. Quem aqui é síndico nosso, que ainda não conhece, tá? Vou deixar o Alan responsável, porque o Alan ele é o nosso... ele que mexe toda a parte tecnológica lá, tá? Ele, meu filho, foi muito bem criado, ele é um menino de ouro. Então, ele, sabe, ele está sempre pronto lá para tirar as dúvidas dos nossos síndicos na parte tecnológica. Até a parte de banco, né? A Alan é que consegue ajudar os síndicos quando eles estão com problema. Tem síndico nosso aqui que garanto que já deve ter ido lá conversar com a Alan quando tem algum problema, até para fazer alguma coisa no banco. Então, eu acho que essa parte de manutenção é coisa. Eu gostaria de deixar perguntas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta. Márcia, olha lá. Falando nisso, gente, antes que eu esqueça, quem comprou o livro Sonhe, Pense e Realize, a Márcia e a Roberta também são coautoras, então quem comprou o livro e quiser o autógrafo delas, eu estou falando que elas vão autografar, tá? Pode passar que a gente autografa, a gente faz a dedicatória. Gente, eu queria sugerir, vocês duas que são contadoras, porque eu vejo um erro muito crasso no dia a dia de condomínio, e o síndico educa o mercado quando ele nega ou quando ele enquadra o prestador de serviço, como ele tem que fazer o trabalho dele. Eu vejo muito prestador de serviço, de pedreiro, marceneiro, colocando nota de MEI. E ninguém fazendo nada. E a gente precisa entender, síndicos, que o valor do imposto que a gente paga tem que ser somado ao valor que ele cobra para executar o serviço. Porque o que importa para o condomínio não é o custo do serviço, é quanto o condomínio vai gastar com aquele serviço. E se tem imposto, tem que contabilizar isso. E tem muito prestador de serviço que dá nota errada, que dá nota de MEI, que não desconta INSS. Então, como isso não é um assunto que é público, e como vocês têm conhecimento para isso, é como contribuição mesmo, porque eu sei, mas eu acho que é interessante quem está presente aqui saber essa diferença, porque quem compartilha multiplica. Então, se tem esse conhecimento e tem condição de elucidar, da próxima vez que vier um prestador de serviço, que às vezes o síndico não sabe, e aceita. E, na verdade, está fazendo errado. E aí, quando chega na administradora, volta, e é uma confusão danada. Já tem feito, né? Isso. Então, já que vocês estão aí no palco falando sobre, eu acho que é um assunto interessante para contribuir com todo mundo. Obrigada. Lá na empresa, tá, a gente faz isso. Como eu falei, a gente tem um setor de análise de notas fiscais. Quando eles mandam a nota antes do pagamento, tá, a gente pede para trocar a nota. Tá? Aqui tem síndico nosso que já ficou até assustado. Nossa, mas tem que trocar a nota. Tem que trocar, porque está errada. Entendeu? E tem prestador de serviço que fica chateado com a empresa. Tá? Eu já ouvi coisas, uma vez uma cliente minha falou assim, essa empresa é muito certinha. Eu falei, eu não sei se isso é um elogio ou se é uma crítica. Entendeu? Porque eu sou certinha mesmo, eu trabalho certinho. Elogio. Entendeu? Eu trabalho certinha, tá? Eu gosto de trabalhar certa. Então, a gente faz isso com os prestadores de serviço. Agora, infelizmente, nem todo mundo, né, acompanha, nem todo mundo faz e nem todo mundo manda nota antes de pagar, entendeu? Mas eu sempre faço isso, todas até quando eu tenho oportunidade lá, às vezes a gente faz treinamento, tá? Lá para os síndicos, eu estou até para marcar um novo treinamento, que toda vez que eu faço workshop, depois eu marco um treinamento e dou a oportunidade
de quem não é cliente nosso entrar. Tem aqui até a Lila, né, já participou de treinamento nosso, tem clientes, tem pessoas aqui que já participaram que não são síndicos nossos. Então, eu dou essa oportunidade. Até eu passando ali, teve esqueci o nome, que ela me pediu para fazer um treinamento de outra coisa, falar de balancete, foi ela lá atrás, para falar de balancete, e eu falei com ela, eu falei, poxa, bota lá no grupo, que nós temos um grupo, tá? Que é o Síndico de Hoje. Depois, vocês entrem lá no meu Instagram da Rosa, tá? Me mandam uma mensagem, eu quero entrar no grupo. Que a gente, quem fez o cadastro aí com a Célia, tá? A Célia estava fazendo um cadastro para quem não é cliente nosso e quem quiser entrar no grupo. Eu tenho um grupo que eu gosto de passar novidades lá. Eu gosto, quando eu vejo uma coisa que é gratuita, eu coloco lá para que os síndicos possam ir. Então, quem fez esse cadastro, quem ainda não fez, depois procura a Célia e faz o cadastro para entrar nesse grupo, que eu coloco muito conteúdo lá para que as pessoas possam ter esse conhecimento. Tá? Não só os nossos clientes já têm mesmo, que a gente já coloca isso no dia a dia. Mas quem não é nosso cliente, eu dou a oportunidade, tá, de participar disso. Então, quem ainda não participa, se quiser entrar, ou me manda um direct no Instagram, dizendo que quer entrar no grupo, que eu mando o link, mas me manda no Rosa Mentora Condominial, porque o da administradora, nem sempre sou eu que olho. Tá? Tem uma pessoa que gerencia as redes sociais da administradora, então nem sempre sou eu que olho. Então, eu preciso que mande no Rosa Mentora Condominial, para que eu possa mandar para vocês. Tá? Mais alguma pergunta? Roberto, só queria complementar que, com relação a essa questão da retenção, principalmente desses prestadores de serviços pedreiro, encanador, isso precisa ser, antes de executar o serviço, já precisa ser negociado para que depois não entre numa discussão, num litígio, depois do serviço executado. Então, tem que ser negociado bem antes. A hora que você pegou o orçamento, pergunta, com retenção de imposto, não, como que vai ser? O orçamento tem que ser detalhado para vocês não terem problema depois na hora do pagamento. Oi, boa tarde. A minha dúvida seria mais ou menos o seguinte, essa situação. Houve uma troca de síndico, tá? E a administradora de condomínio, ela, por a certificação digital ainda está válida, ela não tirou o CPF do síndico antigo e continua utilizando o CPF do síndico antigo com um síndico novo, porque a certificação foi feita de 3 anos, tal, etc., e os moradores e o conselho não quer gastar dinheiro com... né? Então, a minha pergunta seria... E não registrou a ata, que também é pior. Tudo errado. A minha pergunta é, como é que esse síndico anterior ele pode cobrar ou se respaldar, vamos dizer assim, porque ele já pediu para a administradora ignorou a situação. E aí, o que acontece? Tem que ir na Receita? Ou tem que ir na certificadora? A certificadora é da administradora, é parceira, que delícia, e não quer mexer em nada, finge que não sabe de nada. E aí, como é que faz? Se ele for na Receita, como é que ele vai chegar na Receita e falar assim, olha, a situação é essa, tal? Eu acho que a Receita vai chegar para ele e falar assim, cadê a sua certificação digital? Aí você vai falar, não, a certificação digital estava com A1 lá, com a certificadora parceira da administradora de condomínio. Zona, como é que vocês orientam esse pobre síndico resolver esse problema? Fátima. Deixa eu só... Primeiro, ele está na administradora errada. Então, primeiro trocar a administradora. Isso a gente sabe, né? Mas fazer o quê? Fátima, antes de mais nada, uma notificação extrajudicial aí, pelo amor de Deus, com um prazo de 24 horas. E ele pode revogar, sim. Ele pode ir até a Receita Federal e revogar, aliás, na certificadora, revogar esse certificado. E o certificado ele tem que estar na previsão orçamentária. Os meus clientes que têm mandato anual, eles têm essa previsão do certificado. Olha a importância da previsão orçamentária, porque é um custo baixo, não é? Gente, a gente está falando aí de... Eu não sei quanto é que é aqui em Niterói. Em Niterói. Lá em Mossoró é 135, 150 reais, gente, pelo amor de Deus. Não dá nem 15 reais por mês.
né? Então, assim, ele pode fazer contato com a certificadora e revogar esse certificado, e eu notificaria, aliás, toda essa situação, se não tem jurídico, né? Estou me metendo aqui, desculpa os doutores, se tiver algum advogado aqui, mas notificar extrajudicialmente, dando um prazo para fazer essa alteração e revogar. Eu revogaria. Não, e outra coisa. Exatamente. Então, mas Primeira coisa. Mas eu notificaria, sabe por quê, Cláudia? Para ficar registrado. Ficar registrado porque se tiver qualquer problema futuramente, Receita, é que Rosa e Patrícia são mais entendidas com relação a isso. Ele fica amparado. Tá? Porque até você provar, então, assim, a notificação já ficaria tudo alinhadinho da data que ele saiu, data de eleição, e deixa que o restante se resolva. Então, mas aí, agora minha pergunta. Por que ter um certificado com 3 anos se isso é uma data de 2? Então, já partiu o erro daí. Quando ele foi fazer a contratação do certificado. Uma vez que ele... Não, mas quando ele entrou... Não, sim, tudo bem, mas ele... Ô, Fátima... É administradora. Fátima, o que eu falo, tá? Que tem profissionais e profissionais. Tem que procurar o profissional certo, tá? Infelizmente, isso até denigre as administradoras, tá? Porque a gente que trabalha diferente, a gente fica assim, caramba, né? Fica até difícil para a gente falar sobre isso, né? Por questão de ética. Mas procure o profissional certo. E o que eu falo sempre, tá? Em todas as minhas mentorias, todas as palestras que eu dou, que eu consigo encaixar isso, eu falo, não contrate por preço, tá? Porque se está cobrando um preço barato para você, pode estar ganhando por outro, entendeu? Porque ninguém consegue fazer, a conta não fecha. Então, fica ligado nisso. Qual é entendeu? a lição de hoje com a pergunta de Fátima? Qual é? Quando forem contratar certificado, verifiquem se é no prazo do seu mandato, síndico. Tá? Não aceitem certificado com prazo maior do que o seu mandato. Isso aí. Revoga. Se eles não derem a informação de revogar, revoguem vocês. Quem tem mais alguma pergunta? Roberta, Quem? aqui Cadê? na frente. Obrigada. Boa tarde. Isso é uma dúvida que eu tenho, né, por uma administradora também que nós mudamos, e que age de uma forma que eu desconhecia. E desconheço, né, por isso que eu estou perguntando a vocês. É enviado a nota fiscal, né, só que assim, eu mando junto com o pagamento, realmente. Eu faço casadinho para saber que está ali. Não mando antecipado. E as pastas, os balancetes, elas estão atrasadas porque ela não aceita se eu não enviar o comprovante de pagamento. Só que eles têm o segundo acesso pelo banco e eles podem pegar esse comprovante. Por que é da minha responsabilidade ter que enviar todos os comprovantes, sendo que eles têm acesso, inclusive, ao extrato do banco? Deixa eu te falar. Aí vai de acordo com o que você contratou pela administradora. O que está previsto no contrato? São eles que são responsáveis em emitir? Se Sim, são eles, sim. Aí você cobra deles. Tá? Agora, se isso não foi acordado, aí fica sob a sua responsabilidade. Entendi. Como é que é seu nome? Vilmar. Vilmar. Está na hora de repensar seus prestadores de serviço. Sim, já está pensado. Porque a sua prestação de contas não tem por que não estar em dia se o pagamento. Porque, por conta de comprovante, a gente não vai fechar as pastas sem o comprovante, mas eu disse, olha só, vocês têm acesso, né? E outra coisa, o que está no extrato bate com o que tem nota fiscal, porque eu não trabalho com ninguém que não tenha nota fiscal. Perfeito. Tem que ter. Só vou ficar ligada nesse Kenai aí, porque realmente
Era algo que eu desconhecia. Então, então a minha dúvida é assim, né? Por que atrasar isso tanto se eles têm esse acesso? E aí, no contrato, é uma questão que a empresa faria toda essa ação para montar as pastas. Então, cobra deles. Então não tem o que atrasar. Então você cobra pode deles. Mas aí o que eu fiz? Como não vinha, isso está atrasado e está atrasado, a gente está com muito atraso das pastas, o que acabou acontecendo? Eu sentei com a parte do setor jurídico, né, que a gente tem um contrato, e a pessoa ficou comigo de 7 às 10 da noite ajudando a montar as pastas dos contratos, dos comprovantes, porque eu tenho que acelerar esse processo. Isso entendeu? é algo que você não precisa fazer manualmente. Eu sei, isso eu sei, mas eu ia deixar correr. Entendeu? Então, eu fui atrás. Por isso que era essa minha dúvida. Se realmente isso não pode partir da administradora ou se eu tenho que ficar correndo atrás. Tanto que as notas, depois que isso aconteceu, eu agora mando lá nota, comprovante, estou mandando tudo. E você acha que os balanceios vão ser entregues? Sim, eu já estou em cima e inclusive, estou registrando isso via e-mail. Perfeito. Onde estão as pastas, isso qual é a previsão de excelente. entrega. Já cumpri todos a entrega dos comprovantes que Perfeito. vocês solicitaram. Perfeito. Aí o banco tem aquele negócio que depois de um tanto de mês você já não Sim, tira. não consegue. Marquei com o 90. gerente, qual que é as datas que você quer? Fiquei 2 horas no banco com ele imprimindo, ele levei um camalhaço assim de comprovantes, então tá tudo entregue, está tudo cumprido. Então não tem por que agora falar que não tem pasta. Entendeu? Isso já está com processo. O ex-síndico abriu um processo contra o condomínio, eu estou com esse processo. Primeiro, porque eu sou síndica profissional e não formada em administração. Isso hoje não é lei, não é uma profissão, a profissão não reconhecida, ela não é regulamentada. Então, vai perder. A advogada já está fazendo isso, mas eles citam também o atraso dos balancetes. Então, a advogada falou para mim, o que mais pesa aqui é a história do balancete. Esse negócio do síndico, você esquece. Agora, ela falou, vamos correr. Foi aí que ela sentou comigo e falou, não, vamos matar isso num dia só. E em 7 horas nós ficamos buscando isso. Porque são meses para trás. Então, eles entraram em março. Eu não tenho balancete até hoje. Não tenho pasta. Né? Então, a gente vai correr atrás para a hora que tiver audiência, sei lá quando que isso vai ocorrer. Está tudo em dia, tudo regulamentado, entendeu? Documente tudo. E eu abri uma assembleia para comunicar sobre o processo, que a gente é obrigado a comunicar. E no dia eu falei, gente, está atrasado realmente, vamos regularizar isso tudo. E até o advogado que eles contrataram lá para abrir o processo, que assim, gente, é coisa de ex-síndico também, né? Que está bravo, ele ficou 18 anos no condomínio, perdeu, enfim. Né? Então, quer mostrar serviço do qual ele não foi. Eu peguei um condomínio na manutenção corretiva e emergencial. Eu peguei um condomínio com 132 mil reais de inadimplência. Hoje eu tenho 23, conversei com todo mundo, fui abaixando. Então, assim, a gente sabe que ali é uma coisa que ficou mal resolvida na cabeça dele. Emocional, né? Mas que eu falei na assembleia. Eu falei, gente, está atrasado? Está, eu não vou negar. Aí o advogado que estava deles defendendo falou para mim, isso pode significar que a senhora está desviando dinheiro. Eu levantei e falei para ele, meça suas palavras. Pediu para registrar em ata? Está tudo em ata. Ah, ótimo. Tudo em ata. E eu pedi para que eles... Eu falei, senhor, por gentileza, meça suas palavras, porque o senhor está falando uma coisa que talvez o senhor vai ter que provar. Né? Então, desculpa aí que eu me estendi, mas era essa dúvida mesmo. Então, se isso é acordado, eu não tenho essa obrigação. Né? Tá bom, queridas, muito obrigada. Boa sorte na sua nova administradora. Eu estou muito feliz com isso. Eu estou muito segura, muito tranquila com toda essa situação, né? E tanto que eles pediram urgência para a justiça e a justiça já negou. Não, e a do CRA está todo mundo ganhando, né? Com justiça está todo mundo ganhando. E siga aí que você fez um trabalho aí bem grande, não é fácil converter em inadimplência, isso é muito positivo. É um aprendizado. Eu digo que os condomínios mais difíceis da carteira são um grande aprendizado para a gente. A gente cresce muito com isso.
E o dinheiro entra no ótimo. caixa para fazer as manutenções aí. Que Ótimo, ótimo. parabéns, querida. Vamos encerrar, gente, para a Tá. gente poder seguir nossa Ô, Rô, programação. Só vou fazer um comentário, que às vezes, falando de pasta, prestação de conta, uma coisa que os síndicos não podem esquecer é de recibo. Gente, não vamos aceitar recibo de prestador de Prestador de serviço. prestador de serviço. Isso, assim, é e vai ser e pode ser algo contra vocês. Então, vamos sempre pedir RPA quando o prestador não tiver nota. Então, isso aí funciona muito bem, mas recibo, de jeito nenhum. O que acontece? Paga um pouco mais, né? Porque paga a parte patronal, os 20%. Tanto o MEI, dependendo do serviço, tem a parte patronal de 20%, quanto o RPA também tem os 20% patronal do INSS. Mas é isso que o imposto tem que ser pago. E o governo não vai aliviar porque você desconhece que o imposto tem que ser pago. Então, fica aí a dica. Mas agora, que nós já estamos encerrando esse painel... Vai falar alguma coisa? Ah, tá. Tá bom. Ah, tá. Ah, entendi. Tá. Você pode verificar nas atas anteriores toda a ação judicial, todo o processo que venha, né, a um condomínio, a um condomínio receber, o síndico tem a obrigação, não é porque ele quer, não. Está aqui no Código Civil, ele tem a obrigação de comunicar em assembleia. Então, como é que a senhora pode ter ciência do que se trata isso se ninguém lhe responder, se o síndico não lhe responder, se a administradora, porventura, não lhe responder, a senhora verifica nas atas anteriores. Então, conforme o senhor Magalhães, é para encerrar o painel. Deixa eu só dar uma colaboraçãozinha, que eu não gosto de me meter, não, mas às vezes coça, entendeu? No caso da senhora, que vale para todos, no contrato de prestação de serviço, a administradora se compromete em entregar o balancete mensalmente. A prestação de contas é anual. Agora, para o síndico, a administradora. Então, é uma cláusula contratual. Nós, lá da administradora, temos até um sistema que a gente, quando fecha a pasta e tem alguma coisa, nós não deixamos de fechar. A gente cobra do síndico o que estiver faltando. Em último caso, nós colocamos, até para o conselho, um documento no início do balancete chamado de inconsistência, para análise, para chamar a atenção que tem alguma coisa para reparar, mas não deixar de prestar conta. Porque tem conselheiros que como é que ele vai conferir um balancete, como a senhora falou, a senhora subiu em março, nós estamos em outubro, e agora que ele vai conferir o balancete de março, até para a conferência do conselho, é muito difícil, uma coisa muito antiga. Então, isso é fundamental. Bom, isso aí, já entrei de penetra aqui, que não é da minha parte, não. Bom, gente, encerrando aqui o painel das meninas, as administradoras, a Rosângela, na palestra dela, o mime e a plaquinha, eu falei que ela ia no final. Então, agora, deixa eu fazer aqui a entrega dos mimos. Dona Roberta. Dona Kathleen. Gente, eu quero palmas. Calma, Bora. Ela é adiantada, não? Ela não sabe esperar o momento dela, não. Não, nós acabamos nossa palestra, a gente merecia palma. Você não sabe esperar? A palma depois que ganhar as plaquinhas, os mimos, não? Ela quer antes, dá antes, dá depois, não gasta, não. Antes, durante e depois. Vamos lá, Dona Kathleen. Sua plaquinha de participação, Dona Patrícia. Linda. Está registrada aí o prestígio. Dona Roberta Ming. Rosana, não precisa entregar? Não precisa não, né? Ela é organizadora. Ah, entrega ou não entrega? Dá plaquinha para ela também? Ah, então dá plaquinha para ela também. Agora sim, gente, uma salva de palmas para esse maravilhoso. Agora... Alan, é melhor tirar o negócio da tela? Será que não está atrapalhando, não?
Agora, algo vai acontecer. Porque a Rosângela... Um pouquinho. Vem cá, Rô. A Rosângela, essa mulher inspiradora, foi quem nos presenteou o convite de estarmos aqui hoje, dividindo esse palco com ela. Eu, de Campinas, junto com Patrícia de Ribeirão Preto e a Catherine de Mossoró, não poderíamos deixar de passar em branco todo o carinho e a generosidade que ela tem por nós. Então, Rô, preparamos essa pequena surpresa, feita com muito amor. Até eu estou ficando nervosa. Para antecipar a celebração do seu aniversário, que será agora dia 15 de outubro. Inclusive, duas representantes aqui da Magalhães, né, trouxe esse mimo, né, que é apenas realmente uma forma de carinho que nós temos com você e de retribuir tudo que você representa para nós. Essa homenagem é um agradecimento por ser essa mulher que inspira, que acolhe e que transforma. Receba nosso carinho e nossos aplausos, Rosa. Você é luz e merece ser celebrada sempre. Ai, gente, olha, elas querem me fazer chorar, né? Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Só ter vocês aqui para mim